Oiê! Gente, vocês assistiam esse desenho quando vocês eram crianças? Meu Deus, eu amava esse desenho. Quais desenhos vocês gostavam? Hoje eu trouxe para vocês 7 conhecimentos que eu aprendi lidando com as crianças, e que eu espero que seja útil para você aí do outro lado. O primeiro ensinamento que eu aprendi lidando com as crianças é você respeitar o tempo do outro. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu sou uma pessoa que quer fazer tudo muito rápido, e a gente faz muitas vezes isso com a criança. A gente quer praticidade, e aí, por querer essa praticidade, a gente atropela o tempo do outro. A gente não espera o outro conseguir organizar ali as coisas na cabeça dele, fazer as coisas no tempo dele. A gente começa a querer fazer tudo rápido. Não façam isso, principalmente com as crianças que ainda estão em fase de desenvolvimento, mas evitem fazer isso com qualquer pessoa. Eu ainda preciso trabalhar isso, nem tudo que eu falo aqui é porque já está super resolvido dentro de mim. Isso é uma das coisas que eu ainda preciso trabalhar. Eu consigo lidar com isso muito bem com as crianças, mas quando é com adulto, ainda é um lugar que chega em mim de um jeito meio turbulento, que se deixar eu vou querer fazer pela pessoa. Então, é muito importante a gente respeitar o tempo do outro. Eu tenho um vídeo no Instagram, no meu Instagram profissional, que é @malupedagoga, caso vocês queiram seguir, vou deixar aqui do lado, que ele diz exatamente isso, e ele mostra isso, porque é um trechinho de um vídeo de eu atendendo uma criança, e eu faço uma pergunta para ela, e ela demora para processar a pergunta que eu fiz, e fica um tempo pensando. Acho que se bobear, ela deve demorar ali uns 30, 40 segundos, não sei exatamente precisar, mas demora um tempinho assim considerável, para depois ela me responder. Não significa que ela não me ouviu, mas ela está processando aquilo dentro dela. E ela só vai se desenvolver, só vai aprender de fato a fazer aquelas coisas e a responder as coisas se a gente permitir. Então a gente precisa respeitar o tempo do outro. Claro que às vezes a pessoa realmente está distraída, realmente não está prestando atenção, e você tem que dar um oi, volta aqui, agora a gente está fazendo isso aqui. Mas no geral a gente não respeita o tempo do outro. Então se você, com adulto, a gente pode até delimitar um tempo se a gente é muito ansioso, funciona muito para mim. Então falar assim, fulano, eu preciso disso aqui. Aí a pessoa fala, tá bom. Esse tá bom não vai assentar bem dentro de mim. Eu vou ficar nervosa e eu vou acabar fazendo pela pessoa. Então, o que eu falo? Fulano, a gente precisa fazer isso aqui. Você consegue fazer isso aqui? Quando ele me fala, sim, consigo. Falar, você pode fazer isso até quando? Você acha que até dia tal é razoável? Se a pessoa falar pra mim, sim, é razoável, ou se a pessoa me trouxer uma data, beleza, eu vou esperar até essa data, claro, se for viável, né? Porque às vezes é uma coisa de trabalho, precisa um pouco antes, mas se for viável, eu vou esperar o tempo dela. Não vou querer atropelar as coisas, ou vou tentar trabalhar isso em mim, de não atropelar as coisas e respeitar o tempo do outro. Então isso foi um dos ensinamentos que as crianças me ensinaram e me ensinam até hoje, a trabalhar esse processo dentro de mim, para eu ter mais tolerância ao tempo do outro. Você sente que você tem tolerância ao tempo do outro, ou você está atropelando as pessoas aí? Me conta aqui embaixo. A segunda coisa que eu aprendi com as crianças e que eu levo para minha vida é ver com encantamento as coisas simples. No decorrer da vida, quando a gente vai ficando adulto, a gente para de ver valor nas coisas simples. E isso é uma coisa tão incrível nas crianças que a gente precisa olhar isso e aprender mais com elas. Não é só a gente que tem coisa para ensinar para as crianças têm muitas coisas para ensinar para a gente. Então isso é uma coisa que eu aprendo muito com as crianças. Às vezes a gente está andando assim e elas param e falam, olha essa flor, olha as cores dela, que linda! E às vezes a gente até, adulto, né, a gente olha as flores e a gente pensa, nossa, que flor linda, segue. A gente realmente não contempla, não para e não fala, uau, essa flor é muito bonita. E a gente não divide isso com o outro. Isso é tão legal, isso é tão genuíno das crianças, e a gente poderia fazer isso mais. E até fazer isso mais com os nossos colegas, com os nossos amigos, de deixar claro e falar quando alguma coisa é incrível pra gente. Então, se um amigo nosso faz uma coisa muito legal, você fala, nossa, isso que você fez foi incrível. Nossa, você tá linda hoje. Você tá radiante. Então, falar mais, verbalizar mais as coisas que você contempla, as coisas simples. E contemplar mais as coisas simples. Ter esse olhar mais sensível para o mundo. É uma coisa que a gente tem que retomar dentro da gente, porque todo mundo já
nasce com isso, você vê que todas as crianças já são assim. Então a gente precisa retomar, não vamos deixar isso se perder, porque isso é incrível do mundo das crianças. A terceira coisa que eu aprendi estando com as crianças é que provavelmente o tempo que você quer estar numa atividade é o tempo que você precisa estar numa atividade. Claro que eu não estou falando de extremos. Sempre falo isso aqui para vocês em todos os vídeos, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Se você está dormindo um final de semana inteiro, se você não consegue parar de dormir, procura ajuda profissional, vamos procurar um médico, vamos procurar terapia, vamos procurar um psiquiatra, porque isso não é normal. Mas, tirando casos extremos, geralmente, quando você sente que você quer ficar mais numa atividade, é porque você ainda precisa ficar mais nessa atividade. Então, por exemplo, às vezes você chega final de semana, dorme, mas você acorda e ainda está sentindo o seu corpo cansado. E às vezes você nem entende, porque às vezes, se for calcular o número de horas que você dormiu o número de horas suficiente, mas você não sabe se esse sono foi um sono de qualidade. Então, se você ainda está se sentindo cansado, ainda está com vontade de voltar a dormir, você tiver essa possibilidade, volta e dorme mais um pouquinho. Testa isso que eu estou falando para vocês, que geralmente funciona. E respeita também esse processo da criança, porque muitas vezes quando ela está ali numa atividade, ela está querendo ficar mais um pouco nessa atividade, geralmente é porque ela ainda tem coisa para aprender com aquela atividade. Então, isso é uma coisa importante que eu aprendi lidando com as crianças. Geralmente, o tempo que quando você quer ficar um pouco mais numa atividade, é porque você ainda precisa ficar um pouco mais nela. A quarta coisa que eu aprendi com as crianças é que tá tudo bem ficar chateado. Tudo bem ficar chateado. Antes, muitas vezes, assim, na minha vida, às vezes eu ficava chateada com coisas pequenas e eu ficava me cobrando, sabe? Ficava, poxa, pelo amor de Deus. Eu na minha cabeça, com meu divertidamente ali, eu ficava maluco. Caramba, você é adulta, como é que você tá chateada com uma coisa tão boba, sabe? Às vezes até no trabalho eu ficava chateada com a atitude de uma criança de 3 anos. Eu ficava, maluco, pelo amor de Deus, você tá chateada com uma criança de 3 anos, ela não consegue nem elaborar as coisas direito ainda no cérebro dela. Ela não fez essa coisa intencional, você sabe disso, você é pedagoga, e mesmo assim você tá chateada com uma criança de 3 anos? Pelo amor de Deus. Mas tá tudo bem ficar chateado. E a gente tem que entender esse processo interno da gente, se respeitar, a gente não tem que ficar se cobrando. Tá tudo bem ficar chateado, por menor que seja o motivo. Tá tudo bem. E a gente, na verdade, tem que, acho que eu já falei isso em outro vídeo, a gente tem que entender por que isso chegou nesse lugar, entendeu? Por que a gente ficou tão chateado, às vezes, com uma coisa simples. E, às vezes, é um gatilho que vem lá da infância e a gente não percebe. Então, vamos ser mais carinhoso com a gente, vamos acolher mais nós mesmos. A gente fala tanto de educação respeitosa com as crianças, mas a gente não é nem um pouco respeitoso com o nosso processo. A educação respeitosa tem que servir também pra gente. A gente está em processo de aprendizagem constante, então tá tudo bem ficar chateado, por menor que seja o motivo. Aceita isso dentro de você, que eu tenho certeza que você vai passar pelos momentos de chateação de uma forma muito mais leve e muito melhor, sem tanta cobrança. Combinado? A quinta coisa que eu aprendo com as crianças é que tá tudo bem precisar adaptar as coisas, improvisar. A gente precisa respeitar os interesses da criança, principalmente, porque as crianças estão em fase de desenvolvimento. E principalmente na primeira infância, que contempla ali, desde a fase do nascimento até os 6 anos de idade, é uma fase que a criança está criando muitas conexões neurais. A maioria dessas conexões neurais que a gente faz na vida é nessa fase. Então, a gente precisa respeitar os interesses da criança, porque isso geralmente é o que vai fazer a criança aprender muito mais rápido. Então, se você tinha planejado ali que agora ia fazer uma atividade com tinta e com tesoura, enfim, com cola, você já estava planejado, quando estava planejado ia ser uma atividade incrível. Mas a criança estava andando com você e parou ali e viu um caminho de formiguinhas levando uma folha. E ela tá assim, ó, super entretida e interessada naquilo. É isso, gente. Esquece a atividade que você tinha programado, que você tinha planejado. Deixa ela mais pra frente. E vamos ali. Observar as formigas, observar como é que é o comportamento delas. Deixar a criança explorar a criatividade dela. E a gente precisa fazer isso também em outros momentos da nossa vida, né? A gente precisa aprender a
criar adaptações, a improvisar. Nunca na vida as coisas vão sair como a gente quer. Nunca, nunca. E é normal a gente ficar frustrado quando as coisas não saem como a gente planejou, principalmente se você é uma pessoa organizada. Então, se você é uma pessoa que gosta muito das coisas organizadas, você vai ficar super frustrado quando uma coisa não acontece como você quer. Mas a vida é assim, imprevistos acontecem. As coisas não dependem só da gente, dependem de outras pessoas também. Então, a gente tem que aprender a ser mais resiliente e a estar sempre num processo de ops, as coisas podem dar errado. Ih, deu errado. E agora, o que eu faço? Vamos improvisar, vamos trabalhar a criatividade na nossa mente, isso é super importante. Então, a gente precisa aprender, se adaptar, trabalhar com imprevistos e quando no caso das crianças, respeitar os interesses e depois botar essa atividade mais pra frente. Às vezes vai ser normal, tá, gente? Eu vou trazer um exemplo muito de sala de aula, de educação, mas quase sempre, eu diria até que sempre, dá pra gente adaptar esse ensinamento de sala de aula para o ensinamento de vida. Então esse foi um ensinamento super importante que eu aprendi com as crianças. O sexto ensinamento que eu aprendi com as crianças é que criar vínculo é muito mais importante para ser respeitado do que ser autoritário. Para você ter o respeito de uma criança ou até ter o respeito de um adulto, é mais importante você criar vínculo com ela, você se tornar uma pessoa indispensável para ela, uma pessoa agradável, uma pessoa que ela quer ter por perto, do que você ser impositor, do que você ser autoritário. Porque se você ser autoritário, muitas vezes vai criar embate, e embate não é bom, embate deixa a gente também desestabilizado. Então, antes de você querer, principalmente professores em sala de aula, antes de você querer dar ordem nessa criança, pedir as coisas, falar pra fazer isso, pra fazer aquilo, cria vínculo com essa criança. E isso é na vida, gente. No seu trabalho, com adultos, cria vínculo com as pessoas da melhor forma que você puder. Você pode não querer ser amigo dessa pessoa no trabalho, mas você tem que criar um clima agradável, porque assim as coisas vão fluir melhor. Então, primeira coisa, criar vínculo, entender os interesses dessa pessoa, entender qual é a melhor forma de chegar nessa pessoa, de falar com essa pessoa. Tem gente que vai entender muito mais se você for direto, tem gente que não vai entender se você for muito direto, não. Tem gente que precisa de uma coisa mais subjetiva, que precisa de mais explicação, e aí sim as coisas vão fazer mais sentido e ela vai conseguir chutar melhor. Então você precisa perceber as mudanças das pessoas, como é que cada pessoa é, pra você conseguir criar esse vínculo. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que exige muito estudo. Estudo no sentido de você realmente observar e querer estar disposto a aprender sobre essa pessoa para você conseguir chegar nela da melhor forma possível. E quando essa pessoa percebe que você é respeitoso com ela, e que você é legal com ela, ela vai dar mais abertura para você e vai te escutar muito mais. Então acredita em mim, criar vínculo é muito melhor para você ser respeitado do que você ser autoritário. Essa é uma dica muito útil para vários momentos da sua vida. Você já agiu dessa forma? Você já viu que com uma pessoa que você gosta mais, você consegue escutar muito mais de uma pessoa que só quer mandar? Se já aconteceu na vida de vocês, me conta aqui embaixo. A sétima dica e última do vídeo de hoje que eu aprendi com as crianças e que eu acho extremamente importante é você não antecipar os seus julgamentos. Não faça isso. Principalmente com as crianças, mas, como eu já disse, a gente pode amplificar esses conhecimentos para qualquer situação. Mas não antecipe os seus julgamentos. A criança, principalmente, ela está em fase de descoberta do mundo. E a gente já tem uma carga. A gente traz, todas as nossas experiências de vida. Então, muitas vezes, a gente já está escaldado. Então, a pessoa vai chegar ali com o início de uma frase, você vai falar, opa, essa pessoa vai ser racista, essa pessoa vai ser machista. Você já dá um corte antes da pessoa finalizar o raciocínio. E às vezes não vai ser. Com a criança acontece muito. Então, por exemplo, eu estava no atendimento com uma criança e eu levei uma educadora comigo, incrível, maravilhosa e linda, linda demais. E ela tem um black maravilhoso. E quando ela chegou lá com esse black, com esse cabelo diferente, que essa criança pequena ainda não conhecia, ele ficava assim, ó, olhando, encantado. Em determinado momento, ele pediu pra tocar o cabelo dela. E ela falou, tá bom, pode tocar. E ele tocou com aquela ânsia de curiosidade, né? E ele falou assim, por que o cabelo dela é diferente do nosso, do meu e dele, que é liso? Muitas pessoas, muitos adultos, né, atropelariam a frase dessa criança e falariam, não pode falar isso, é errado. Só que ele não disse nada demais até agora. Ele só disse o cabelo dele, porque o cabelo dela é diferente. Só isso. Ele não disse o que tem de diferente, ele não teve nenhuma fala racista. Ele só perguntou com um olhar de curiosidade. Então, quando ele disse isso, eu perguntei pra ele, o que é diferente no cabelo dela? Que é diferente do nosso. O que você achou diferente? E ele falou assim, o dela é muito macio e o nosso é duro. Por quê? Porque o nosso é colado na cabeça. E o dela era fofinho, sabe? Ele encostava assim, sentia fofinho. E ele achou isso incrível. E ele não teve uma fala racista. Se você tivesse cortado ele logo no início, você está limitando a criatividade dessa criança, o desenvolver dela, e você não ia saber que na verdade ele só estava achando curioso. O cabelo dela, como ficava no outro ângulo do que o nosso, né? No outro sentido, ele era mais fofinho, e o nosso não, era colado na cabeça, então pra ele, o nosso era duro, de acordo com a percepção dele, de acordo com a vivência dele. Então, isso é muito importante. A gente, antes de julgar, antes de já sair falando alguma coisa, aguardar. Por mais que eu entenda que muitas vezes a gente vai já pro ataque, porque a gente já tá cansado. A gente já tá cansado de viver as mesmas coisas várias vezes, a gente já tá cansada, nós mulheres já estamos cansadas de viver o machismo, os negros já estão cansados de viver o racismo, então é normal também você ir pra esse ataque. Mas vamos tentar, quando for possível, quando não for realmente, tem situações que vai realmente ser machismo, vai realmente ser racismo, e aí você não tem que ficar calmo, não. Aí você tem que se impor, aí você tem que agir, porque essas pessoas não têm que ter lugar, não. Posso estar sendo radical para algumas pessoas, mas eu acho isso, as pessoas não têm que ter lugar, não cabe mais em 2024 comentário racista, comentário machista, comentário homofóbico, não cabe mais. Então a gente tem sim que dar corte e impor. Mas, às vezes, ainda não chegou nesse lugar de ser um lugar de preconceito e a gente já antecipa. E isso vai deixar a pessoa retraída. Às vezes a pessoa fala uma outra coisa que não tinha nada a ver e a gente já limitou ela e ela vai ficar, caramba, não tem espaço aqui pra falar, sabe? E vai se sentir muito mal. E às vezes você perde uma conexão com uma pessoa legal. Então, vou contar uma história que aconteceu comigo há muito tempo atrás que mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste, assim, com a situação. Mas eu entendi, assim, por que essa pessoa reagiu desse jeito. Mas só pra gente ter mais uma exemplificação de como julgamentos precoces são chatos e chegam num lugar ruim pra outra pessoa também. Então, uma vez eu estava no carnaval do Rio de Janeiro, que quem é do Rio ou quem já veio pro Rio no carnaval sabe que é muito lotado, os bloquinhos muito lotados. E eu estava com uma mochila nas minhas costas. E aí, em determinado momento, eu senti que essa mochila estava esbarrando em alguém atrás de mim. Eu não virei pra olhar quem era a pessoa, mas eu senti que estava esbarrando. Então, o que eu pensei? Vou botar minha mochila pra frente, porque tá incomodando a pessoa de trás. E aí, assim que eu fiz isso, eu escutei, racista, tá achando que eu vou te roubar e tal. E eu fiquei sem saber o que fazer, eu fiquei muito, sabe? Gente, que isso? Não, aí eu tentei explicar, eu falei, não, era só porque eu achei que tava te incomodando. E a pessoa já começou a gritar, e eu tinha que sair do espaço, porque eu podia, né, sofrer ali uma
linchamento, né? Porque, realmente, gente, racismo não é pra passar. Não tô dizendo que a gente age com violência, como eu já falei antes, mas o racismo não tem que passar mesmo. Então, eu entendo que essa pessoa já vivenciou várias coisas na vida dela, então ela já levou pra esse lugar de, tipo, lá vem mais uma pessoa esconder os pertences porque me viu, porque viu a cor da minha pele. E nesse dia, nesse momento, eu não tinha visto, porque eu realmente não olhei pra trás pra ver quem era a pessoa, entendeu? Com certeza, na minha vida, eu já tive situações que, inconscientemente, eu devo ter feito isso, de ter visto uma pessoa que pra mim, pelas minhas vivências e tal, e pelas coisas que eu já escutei, pela televisão, e por várias outras coisas da vida, eu achei que era uma pessoa suspeita. E geralmente isso tem sim a ver com a cor da pele. É horrível, mas a desigualdade econômica, social no Brasil, tem muito a ver com a cor da pele, né? Então, infelizmente, às vezes isso acontece sim, de você inconscientemente ver uma pessoa preta e esconder os seus pertences. E eu me considero uma pessoa muito aberta pra escutar dos meus amigos, das pessoas que eu convivo que são negras, quando eu errar, porque isso vai acontecer, gente, é normal, tá? A gente não quer pessoas legais, né, pessoas que estão em busca de aprendizagem, a gente não quer reproduzir pensamentos racistas, a gente não quer produzir pensamentos machistas, mas é normal, porque a gente cresceu entulhando na nossa cabeça desse tipo de conhecimento horrível, e desse tipo de informação, e desse tipo de estereótipo. Então é normal a gente reproduzir esse tipo de coisa, involuntariamente, inconscientemente. Então é muito importante ter pessoas do nosso lado que vão falar isso pra você quando isso acontecer, que você saiba receber. Então, ó, amiga, ó, nesse lugar, essa fala que você teve não é legal, essa fala que você teve, ela é racista, esse comportamento que você teve, você tá reproduzindo coisas machistas aí, às vezes até sem perceber. Então é muito importante ter isso, ter essas pessoas pra você ter essa troca, né? Mas a gente não pode julgar precocemente. Quantos casos aí tem na internet, e a gente só pega um recorte, e aí a gente já sai julgando as pessoas, a pessoa começa a sofrer hate e depois tem um prejuízo aí, muitas vezes irreparável. Então acho que isso é uma coisa que eu aprendi com as crianças que eu acho super importante. E aí, gostaram do conteúdo do vídeo? Vocês acham que acrescentou pra vocês em alguma coisa? Se vocês gostaram, vocês acham que esse conteúdo também pode ser útil pra outras pessoas, não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra você sempre ter conteúdo ali novo na sua cara, e a gente poder ter uma troca super legal. É isso. Um beijo e até a próxima.